Hoje eu estou passando para falar de uma coisa muito importante. Nossa campanha de oração, chamada Recebendo as Bênçãos de Orar por Jerusalém, que começa agora, no dia 22 de novembro, domingo, e vai até o dia 5, no dia 5 de dezembro, num sábado. Nós vamos fechar essa nossa campanha no Alinhar. Essa campanha de oração, ela envolve tanto o Ministério Bálsamo de Gileade quanto a Igreja Monte Sião. Nós, na Igreja Monte Sião, temos orações todo dia, 6 da manhã e 6 da tarde, e nós colocamos campanhas para nortear os nossos motivos de oração, para nos inspirar a orar. E há várias campanhas, como, por exemplo, Buscando Sabedoria para Prosperar, baseado no livro de Provérbios, Eu Preciso de um Milagre, baseado nos 150 Salmos. Essa campanha, ela nos inspira, nos convidando a receber as bênçãos de orar por Jerusalém. O objetivo dessa campanha é nos fazer, durante um determinado período, buscar a face de Deus e nos inspirar orando por Jerusalém. Claro, nós não oramos só por Jerusalém, oramos por muitas coisas, por todas as nossas necessidades, pelos desafios que Deus nos traz na hora, inclusive. Mas o foco desse período, dessa campanha, é orar por Jerusalém, clamando a face de Deus. E hoje eu queria falar um pouquinho para você. Por que orar por Jerusalém é importante? Olha o texto que eu quero ler para você. Salmo 122, versículos 6 a 9, diz assim: Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam, ó Jerusalém. Reine paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o seu bem, ó Jerusalém. Jerusalém é muito mais do que apenas uma cidade, embora, quando oramos por Jerusalém, oramos também pela cidade. Mas Jerusalém é o símbolo de uma filosofia, de uma crença, de um Deus, de um povo que se multiplicou no outro povo, se multiplicou em outros povos. Jerusalém é símbolo da fé num Deus único. Jerusalém é símbolo da descendência de Abraão, que também se tornou uma nova descendência na igreja através da fé. O escritor de Gálatas, o apóstolo Paulo, disse, escrevendo aos Gálatas, que aqueles que são da fé são filhos de Abraão. Nós, em Jesus, no sacrifício da cruz, nos tornamos filhos de Abraão. Por que é preciso orar por Jerusalém? Primeiro, porque ao orarmos por Jerusalém, nós reconhecemos que a nossa fé vem dali. A gente está praticando gratidão e reconhecendo que tudo que a gente recebeu na nossa fé e na nossa construção filosófica veio de lá. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulos 9 a 12, 9 a 11, na verdade, ele falou sobre a necessidade da gente entender o papel de Israel para a igreja. E lá, falando disso, Paulo disse que Israel e a cultura vinda de Jerusalém é a raiz e que nós somos um galho de oliveira brava fincado naquela raiz e que os frutos, portanto, que nós damos por causa do que veio de lá. Naquele contexto, Paulo disse que deles são os patriarcas, os profetas, as escrituras e o próprio Cristo veio deles. E que, portanto, nós precisamos reconhecer isso. E Paulo diz, se você quiser se gloriar, pode até se gloriar, mas lembre-se que não é o ramo, não é o galho que sustenta a raiz, mas a raiz que sustenta o galho. Com isso, Paulo estava dizendo para os romanos que é preciso tomar postura de gratidão, de reconhecimento, de respeito. E orar por Jerusalém implica essa postura de gratidão, de respeito, de reconhecimento. Mas essa não é a única razão para a gente orar por Jerusalém. E falando da nossa campanha,
essa não é a principal. Infelizmente, eu gostaria muito que fosse. Eu gostaria muito que quando nós orássemos por Jerusalém, fosse por reconhecimento, por respeito, por gratidão. Mas na campanha nós colocamos um outro motivo, que é mais humano, mais gente, que é ser abençoado. O salmista deixa claro essa questão. Ele diz que aquele que ora por Jerusalém prospera. E não só prospera ele, prospera os irmãos e os amigos, prospera a casa do Senhor. E aí ele diz, por isso eu vou buscar o bem de Jerusalém. O salmista, desavergonhadamente, assume que existe uma razão um pouco egoísta, talvez, para a gente orar por Jerusalém. Há uma bênção que flui de orar por Jerusalém. É como ofertar. O escritor de Provérbios disse que, capítulo 3, 9 e 10 de Provérbios, ele diz que quando nós colocamos os nossos bens em forma de primícias na presença de Deus, ou seja, tirando os primeiros frutos e dando para Deus, ele diz que por causa disso, os nossos celeiros vão ficar cheios, os nossos lagares vão transbordar. E claro que quando ele fala de dar as primícias, ele está falando de aparecer diante de Deus com gratidão e com reconhecimento que tudo que a gente tem vem de Deus. Mas junto com isso, o sábio diz, se você fizer isso, você vai prosperar. Então, tem a primeira razão para dar a oferta, para entregar a oferenda diante de Deus, que é a alegria, o contentamento, a gratidão. Mas também tem a segunda, que é ser prosperado nesse processo. Orar por Jerusalém traz isso. Ela desperta na gente a nobreza do reconhecimento do papel daquela cultura, daquele povo, daquela gente em nos legar a sua fé. Tem com isso gratidão, tem com isso a percepção de que tudo veio deles, de que Deus usou eles para fazer chegar até nós. Mas junto com isso vem uma bênção. E a bênção é essa. Orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos aqueles que te amam, ó Jerusalém. Quando a gente ora por Jerusalém, a gente prospera. Eu queria deixar essa palavra para você e queria desafiar você a participar com a gente dessa campanha que começa dia 22 de novembro. Tem prosperidade em orar por Jerusalém. Vem, vamos participar disso? Deus abençoe você. Senhor, eu oro por Jerusalém junto com teu filho, junto com a tua filha. Eu clamo para que a sua intervenção aconteça naquela cidade, naquele povo, mas não só lá no lugar em si, mas onde quer que alguém do povo de Israel, dos descendentes de Abraão estiver, que a tua graça o alcance, que ele seja empurrado para o centro da sua vontade. Eu oro, Senhor, por cada um dos teus filhos que se une a mim, orando por Jerusalém. Eu clamo para que haja prosperidade na vida dele, na família, em tudo que ele chama de meu, em nome de Jesus. Amém. Beijo. Vamos para a campanha.